E a gente vê que o livro é assim, confrontador. E eu preparei o coração de vocês a primeira mensagem, a mensagem introdutória, dizendo que Salomão ele não faz meias palavras. Ele foi constituído por Deus para ser o observador da vida. Então ele vai levar a verdade nua e crua para nós, para que a gente possa viver com sapiência. A gente precisa disso. E na última fala do pregador, o que ele nos disse? Ele nos ensinou, irmãos, a viver a vida com equilíbrio e evitar os extremos. E ele falou que há uma diferença entre justos e injustos. O justo, ele vive a sua vida com sua aplicação, com o seu desejo de ter uma vida exemplar. E ainda existem aqueles justos que, além de terem uma vida exemplar, ainda possuem aquela categoria da justificação, que é quando Deus o salvou e o justificou dos seus pecados. Contrastando com os perversos. Os perversos são aqueles que vivem sem temer a Deus, sem temer aos homens, e vivem mergulhados em uma malignidade que parece não terem fim. Eles vivem sem temer a nada e a ninguém, quanto mais em seus erros. E eu mostrei para vocês que, através do que Salomão estava mostrando, que Deus dará recompensa aos justos e dará também a recompensa aos ímpios. Eu mostrei que na ótica de Deus não existe esta questão de morrer precocemente. Vocês lembram? Porque nós usamos esta linguagem, e Salomão usou essa linguagem também para dizer que o ímpio estende seus dias na impiedade e o justo morre cedo. Nós usamos essa expressão, morrer cedo, mas Deus já determinou todas as coisas, já determinou o tempo tanto do justo quanto do ímpio, e Ele, na sua soberania, não retira e nem coloca um dia a mais na vida de ninguém. O sábio rei também progrediu do seu ensino, falando que não devemos ser demasiadamente justos e nem exageradamente sábios. Ele diz que então devemos procurar a vida com equilíbrio e não andar arbitrariamente, não andar no egocentrismo, não andar no desequilíbrio da justiça e no desequilíbrio do conhecimento, porque isso arruína a vida. Ele também falou que a perniciosidade danifica, destrói e mata. Ele nos mostrou que o caminho deve ser então o equilíbrio. Ele nos mostrou que nós devemos andar para o temor do Senhor. Era a chave. A chave do equilíbrio seria temer a Deus. Porque às vezes nós observamos essas coisas, nós queremos fugir de ser demasiadamente justo, de ser demasiadamente sábio, para a gente não incorrer na moralidade exacerbada, ser um moralista, ou a gente incorrer como um fariseu. A gente foge dessas coisas. E qual seria a chave? A chave seria temer a Deus. E aí nós entramos nesta vida, vivemos essa vida debaixo do sol e saímos dessa vida ilesos. Ilesos de quê? Como eu disse, do legalismo farisaico, ileso do moralismo, ileso da justiça própria, de procurar vanglória, de incorrer para o autoconhecimento absolutista, que muitas pessoas vão se envaidando por isso, porque têm um certo conhecimento, se sentirem maior do que as outras pessoas. E também não viver deliberadamente no pecado. Então o temor do Senhor vai nos afastar de tudo isso. No sermão de hoje, desta manhã, o Eclesiastes nos falará, ainda seguindo este caminho, porque ele está usando o capítulo 7 para falar de maneira proverbial. E ele vai usar, mais uma vez, esse tipo de literatura para expressar que o nosso telhado é de vidro, é o tema de hoje. Nós temos telhado de vidro. Então a gente, às vezes, na vida debaixo do sol, acha que está
com tudo. Acha que é o dono da cocada preta. Mas nós temos o nosso telhado de vidro. Somos frágeis, irmãos. É a nossa reflexão dessa manhã. Então, coloquem-se de pé, por gentileza, e abram, por favor, o capítulo 7, o versículo 19 ao versículo 22. Capítulo 7, versículo 19 ao versículo 22. Versículo 19 ao versículo 22 do capítulo 7. Capítulo 7, porque não tem 17 não. Só tem até o 12 mesmo. Vamos lá à leitura da palavra de Deus. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes, muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Senhor, eis a tua palavra. Nós queremos te louvar e agradecer, meu Deus, por este santo livro que o Senhor nos deu. E nesta hora, Senhor, nós abrimos mais uma vez o Eclesiastes e rogamos, Senhor, a tua direção. Que o Senhor nos mostre o caminho de viver com sabedoria, entendendo as nossas fragilidades, nos apegando a ti e a tua força, Senhor. No nome de Cristo nós rogamos, fala conosco, nos ministre conforme nosso coração a tua imagem, Jesus, e nos faça glorificar o teu santo nome nesta hora. É em teu nome que rogamos estas coisas. Amém. Sentai-vos, irmãos. Então, aqui no verso 19, Salomão, ele chama mais uma vez o testemunho da sabedoria. Sabedoria é tema deste livro. E ele chama mais uma vez o testemunho dela, para que por meio dela possamos perceber a nossa insignificância e a nossa fraqueza. Vejam comigo, por favor, irmãos. A primeira linha do verso 19, a primeira parte. A sabedoria fortalece o sábio. Vejam aí, olhinhos no texto, a palavra sabedoria e a palavra sábio. Está vendo nessa primeira sentença aí? O sábio rei colocou essas duas palavras. E ele está apresentando essas duas palavras com uma distinção aqui, implícita. E esta deve ser uma distinção implícita em nossa vida, explícita em nossa vida. Ele coloca aqui essas duas palavras para comunicar essas duas verdades que não podem ser descontinuadas na vida de um servo de Deus, na vida de um justo, na vida de um homem que quer viver de uma maneira sapiencial, de uma maneira sábia. O sábio rei, ele demonstra isso. Sabedoria, o sábio e a sabedoria. Essas coisas devem andar juntos, não podem andar desassociadas. Quem quer que se julgue um homem sábio, ele deve entender que esta sabedoria só é obtida por Deus, só é entregue por Deus. Tal indivíduo, se não compreende de tal maneira, na realidade ele é fraco. Quando o ser humano está desassociado destas coisas, ele procura ser sábio, mas não com sabedoria que advém de Deus. Na verdade, ele é um homem fraco. Esta sabedoria, este conhecimento que ele diz ter é manco, é deficiente, é inapropriado. Essa sabedoria que Salomão está falando aqui para homens que querem viver uma vida justa, não é a sabedoria que é alcançada por homens, não é alcançada na academia.
é uma sabedoria que vem de Deus. E para sermos cristãos maduros, fortes, nós precisamos seguir este caminho da sabedoria, ser sábios seguindo o caminho da sabedoria. Agora, irmãos, como uma coisa não pode estar desassociada, eu preciso trazer para vocês algumas reflexões sobre o que significa uma coisa e outra. O que é a sabedoria? Então, se nós não podemos desassociar desta vida debaixo do sol, estas duas qualidades, o fato de ser sábio e ter sabedoria, então uma pergunta se faz necessário a gente escrutar aqui. O que é sabedoria? O que vem a ser um homem sábio em termos bíblicos? Biblicamente falando, ser sábio seria ter a capacidade de fazer julgamentos justos e de tomar decisões com discernimento. Nós precisamos ter isso. Precisamos olhar as coisas e fazer bons julgamentos, julgamentos justos. E também tomarmos decisões em discernimento, com propriedade, depois de ter analisado. É ter conhecimento e ter entendimento de fatos. Ser homem sábio biblicamente corre por este caminho. Quando não se tem isso, realmente é fraco. Desta maneira, o sábio se torna forte. A força do sábio, a força deste homem que está caminhando com esta capacidade de tomar decisões, que tem discernimentos e que busca o conhecimento e entendimento da palavra de Deus, ele se torna forte. E a força do sábio, ela não deriva do conhecimento, ela não deriva das prerrogativas disso. Isso são resultados de alguém que foi feito sábio por Deus. Então, como exemplo, quando nós adquirimos a qualidade de sermos justos e prudentes, isso é uma consequência de ser um homem sábio, uma mulher sábia. Então é algo que deriva. Nós precisamos da sabedoria para termos essas categorias em nossas vidas. Vejam comigo, por favor, o que Salomão falou no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Veja como é importante a sabedoria. O livro de Provérbios é o livro de sabedoria. Você tem muita coisa falando de sabedoria ali, como você tem aqui em Eclesiastes. Mas eu separei esse texto para que a gente possa extrair algumas verdades. Versículo 1, capítulo 2 de Provérbios. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como o tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdade, a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Amém.
Somente nesse texto aqui de Provérbios, meus irmãos, a gente vê benefícios da vida de quem é sábio. Ou seja, você vai entender o que é o temor do Senhor, o que é a chave para viver com sabedoria. Você vai entender os benefícios que Deus traz através disso, e você também será protegido. A sabedoria agirá como um escudo na sua vida. Ela também vai te conservar. Ela vai fazer com que você entenda o que é justiça de Deus, o que é juízo de Deus, o que é equidade, e te fará discernir todos os caminhos, todas as veredas. Irmãos, nós clamamos a Deus para que isso aconteça em nossas vidas. Nós precisamos disso para viver. E o que é ser sábio? O que é ter sabedoria, segundo os termos bíblicos? É alguém que recebeu a sabedoria de Deus. É alguém que, com toda a humildade, aplica o seu conhecimento em todas as áreas da vida. Então, você é um homem sábio, e com sabedoria você vai aplicar todos os seus conhecimentos agora em áreas da sua vida, conforme o que Deus te instrui. É um homem que vive corretamente, o homem em sua vida que reflete entendimento, reflete prudência. Você consegue refletir prudência na sua vida? Se você não consegue refletir prudência na sua vida, é porque você não está caminhando um caminho de sabedoria, um caminho como um homem sábio. É um homem que, embora não seja possível, mas ele procura conhecer a Deus. Ele não vai conhecer a Deus exaustivamente, você sabe. É impossível conhecer a Deus exaustivamente, completamente. Mas ele busca conhecer ao Senhor. Então, o que acontece na vida deste homem que tem a sabedoria? Ele consegue dar bons conselhos às pessoas. Ele consegue tomar boas decisões na vida. E ele consegue ser mais assertivo em suas decisões, porque ele avaliou, e por isso ele comete menos erros. Ele pode falhar, ele pode errar, porque ele não é uma máquina, ele não é um robô, mas os seus erros serão diminuídos em muito durante o percurso da sua vida, porque ele tem se inclinado a buscar a sabedoria. Porque ele aplica ao seu coração a sabedoria, ele entende que o seu entendimento e o seu conhecimento e a sua força vem de Deus, vem do Senhor. Sabedoria, irmãos, é um dom que nós devemos buscar de Deus. Abram, por favor, em Tiago capítulo 1, versículo 5. Como eu tenho dito a vocês, o livro de Tiago é o livro de sabedoria do Novo Testamento. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e lhes será concedida. Há alguém aqui essa manhã que carece de sabedoria e carece de ser sábio? O texto bíblico diz que nós devemos buscar em Deus e pedir a Ele. E o que ele faz? Ele não lança em nossa face. Ele não nos chama de burro, de ignorante, de que a gente não sabe nada. Ele nos dá, ele sabe que nós somos frágeis. Então, se nós clamarmos, ele nos concederá. Viver com sabedoria, irmãos, e ter a sabedoria como atada ao nosso pescoço, é algo que Deus concede. Abra também em Provérbios capítulo 13, versículo 20. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo ou dos tolos acabará mal. Nós precisamos buscar a vida com sabedoria, e nós precisamos nos associar também com aqueles que vivem com sabedoria, com aqueles que procuram viver com a sabedoria que vem de Deus.
E o que isso vai proporcionar para nossas vidas? Cada vez mais nos tornaremos sábios. Cada vez mais haverá discernimento. Cada vez mais haverá bom conselho. Cada vez mais haverá boa compreensão das coisas da vida. Mas se a gente fugir dos sábios, incorrer pelo caminho do tolo, nós viveremos a vida insensata e terminaremos a nossa vida mal. É o que a palavra de Deus diz. Agora veja o que Salomão, volta lá para Eclesiastes, e veja o que Salomão continua dizendo no verso 19, na parte B do verso 19. Ele começou dizendo que a sabedoria fortalece o sábio. E aí ele vai dizer: mais do que 10 poderosos que haja na cidade. O Eclesiastes está dizendo que um homem verdadeiramente sábio, que adquiriu a força da sabedoria, ele é mais poderoso do que 10 poderosos juntos em uma só região, em uma só cidade. O homem que... Você pode ter 10 homens que possuem muita influência, muita proeminência. Pense nos 10 homens mais ricos que existem no mundo. Ou nos 10 homens estadistas mais poderosos que existem no mundo, nos 10 países mais poderosos. Para Salomão, toda a força, toda a riqueza desses homens, juntos, não se compara a um homem de Deus sábio, em força, em sabedoria. E quem está dizendo isso foi o homem mais sábio que viveu naquele tempo. Então, irmãos, veja a força e o poder de viver uma vida sábia, como as Escrituras diz, e viver uma vida de sabedoria. E isso para todos nós que estamos aqui, desde a nossa infância até a nossa velhice. Não vale o dinheiro, não vale o poder, não vale o conhecimento humano. Quando nós adquirimos a sabedoria e vivemos de forma sábia como Deus quer, na palavra dele, nós nos tornamos fortes, mais do que 10 poderosos deste mundo. Veja também Provérbios capítulo 4, nós vamos ler os versículos 6 e o versículo 10. A gente está lendo vários textos juntos, né? Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. O que você vai fazer? Ame-a, e ela o guardará. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo o mais, aprenda a ter discernimento. Ô irmãos, vocês estão percebendo aqui que é uma busca? Vocês estão percebendo aqui que é uma dedicação? O crente precisa se dedicar a buscar a sabedoria. Não vem de graça, não. Se o conhecimento humano determina que nós tenhamos esforço em buscar, o conhecimento em Deus é uma busca, é um esforço também. Não pense que você vai adquirir essa qualidade de vida cristã se você não buscar. Você precisa amar a sabedoria, desejar a sabedoria. Quem ama algo deseja e busca aquilo, e paga o preço que seja necessário, e paga o esforço que seja necessário. Você precisa entender que precisa viver com sabedoria nesta vida, e para tanto você precisa se esforçar. Adquirir a sabedoria de Deus é pedir a Deus e se esforçar por isso, lutar por isso. Veja, continue comigo o verso 8. Se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Abrace-a e ela o honrará. Ela lhe colocará uma bela grinalda na cabeça e o presenteará com uma linda coroa. Ou seja, a sabedoria nos fará fortes e vencedores. Nos fará triunfantes, irmãos. É isso que Salomão está dizendo aqui. Se você amar, se você honrar, ela vai te engrandecer. Ela não vai lhe tornar vaidoso, mas ela vai proporcionar para você conquistas e vitórias. Conquistas e vitórias em Deus. Você triunfará na fé. Você triunfará como um homem prudente, uma mulher prudente.
filho meu, ouça minhas palavras e ponhas em prática. Ouvir o buscar da sabedoria não é somente necessário, não é tudo. Você precisa ouvir, é o que você está se expondo hoje, mas você deve agir, buscar. Então não vai adiantar, irmãos, eu estar falando aqui para vocês, que você precisa ter uma vida sábia, e você não sair daqui e buscar isso. Então ponha em prática o que Salomão está dizendo, e aí você terá uma vida longa e boa. Quantos querem ter uma vida longa e boa aqui? A sabedoria, viver como um sábio, conforme a palavra, lhe dará força para que você viva a vida e viva uma vida longa. Meus irmãos, como é importante cada um de nós nos tornarmos sábios e adquirir isto continuamente, adquirir a sabedoria. Estas coisas não podem estar desassociadas, porque é isso que nos fará forte. Enquanto fora disso, o nosso teto é de vidro, o nosso telhado é frágil. Nós somos fracos. No verso 20, Salomão vai dizer que não existe, então, nenhum homem que viveu plenamente justo, ou nenhum homem que viveu plenamente sem pecar. Nessa vida não existe debaixo do sol. Salomão não conheceu ninguém assim. Ele disse: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Nós somos vulneráveis e nós somos imperfeitos. É isso que Salomão está dizendo. As pessoas não querem viver com sabedoria e por isso vivem constantemente pecando. E por isso vivem constantemente no erro e entram pela injustiça. Debaixo do sol há muitos que praticam a injustiça. Há muitos que andam cometendo um pecado dentro de outro pecado. E na verdade aqui Salomão ele está reverberando as sábias palavras do seu pai. Quem foi o pai de Salomão? Davi. E onde foi que Davi falou isso? Abra comigo em Salmo 14, verso 3. Quando Salomão disse: não há um homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ele está falando Salmos, reverberando as palavras de Davi, Salmo 14, 3. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Eu imagino também, irmãos, que quando Paulo estava escrevendo Romanos 3, 23, ele devia ter em mente isso. Ele devia ter em seu coração as palavras de Davi e as palavras de Salomão, quando ele escreveu: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos em Salomão, todos em Davi, todos em Paulo, inclui todos nós. Nenhum de nós somos excluídos disso, irmãos. O pecado nos empobreceu. O pecado nos emburreceu. O pecado arrancou a sabedoria da nossa alma. E o pecado continua fazendo isso, extraindo a sabedoria das pessoas. Deus fez o homem completo e perfeito. Adão completamente sábio e perfeito. Mas ao pecar foi tirado isso dele. O pecado nos desfigurou. O pecado nos lançou na lama. Ele levou a humanidade à tolice, à insensatez, e emburreceu a humanidade. E a própria vida de pecado, a própria vida de insensatez prova isso. O pecado afetou a cognição humana. As pessoas não conseguem desenvolver inteligibilidade, fluir normalmente nestas coisas. A humanidade é arrastada pelo pecado para longe da sabedoria o tempo inteiro. A humanidade é desprendida de Deus por meio do pecado e por isso emburrece a cada dia. Como nós podemos nos tornar sábios se incorremos sempre no pecado? Jamais.
Salomão quer que a sua audiência tenha essa consciência de que a natureza de todos os homens foram afetadas pelo pecado. E que mesmo aquele que procura, que quer viver uma vida certa, que quer romper com muitos limites, que quer viver uma vida sábia, ainda assim, nós que somos essas pessoas, ainda lutamos com impiedades dentro de nós. Ainda guerreamos com a nossa natureza pecaminosa que macula as nossas melhores ações, meus irmãos. Eu não sei se você sente isso, mas eu vivo essa luta todos os dias. Eu quero ser santo, eu quero me santificar diante de Deus, mas a minha carne mortal ainda me sujeita, infelizmente, a muitos erros. Mas graças a Deus pela sua misericórdia, onde eu posso me apegar a Ele e confessar os meus erros, confessar os meus pecados e me lavar no sangue de Cristo mais uma vez. Mas eu reconheço que sou fraco. Eu reconheço que o meu telhado é de vidro, que eu não sou o mais forte da terra. Eu reconheço que eu tenho os limites, que eu possuo inclinações. Eu reconheço que eu estou dentro do que Salomão disse. Eu estou dentro do que Davi falou. Eu estou dentro do que Paulo disse. O meu telhado é de vidro. Eu sou fraco. Se eu não buscar em Deus a sabedoria que vem de Cristo, eu viverei uma vida frágil. Eu vou sempre perder para o pecado que está intrinsecamente em minha carne mortal. E é bom, meus irmãos, que nós não percamos de vista isso hoje. É bom que nós relembremos essa nossa realidade, de olhar para dentro da nossa própria casa e olhar para cima e perceber que o nosso telhado é bem transparente, que as coisas estão bem visíveis, que Deus do alto está olhando, está vendo cada ato que nós estamos fazendo e cada pensamento que nós estamos tecendo, que nós transgredimos a lei de Deus e que somente por causa de uma transgressão que nós cometemos durante toda a semana, se somente uma só transgressão já seria capaz de nos condenar à perdição eterna, mas a graça de Deus agindo em nós é que nos dá a oportunidade de se arrepender. A graça de Deus agindo em nós de maneira sábia, que nos faz nos achegar a Deus em arrependimento de coração e receber a sua graça, é que nos faz reconhecer que somos pecadores salvos pela graça de Deus. É bom, meus irmãos, que nós nunca se esqueçamos disso. Estamos vivendo debaixo do sol, em um teto, em um telhado de vidro. O pregador também nos faz lembrar, por meio dessa reflexão, se todos os homens vivem assim, existe um homem que não viveu dessa maneira, não é verdade? E nós sabemos muito bem. O homem que viveu justo o tempo todo, que viveu completamente de maneira perfeita, que nunca pecou, foi Jesus Cristo, aquele que estava acima do sol, antes do sol existir. E veio até nós, assumiu a forma humana, viveu como qualquer um de nós, de maneira justa e perfeita. Abra, por favor, em 1 Pedro, capítulo 2. A primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vamos ler o verso 21 ao verso 24. Fala de Cristo. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele é a personificação da sabedoria. Ele é a personificação do sábio, da sabedoria. É o nosso Senhor Jesus Cristo. A personificação da sabedoria do Pai. Pedro fala assim: porque, portanto, para isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com um traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, o que, irmãos? Sobre o madeiro, os nossos pecados, as nossas imperfeições, as nossas fragilidades, para que nós,
mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas chagas fostes sarados. Ele viveu aqui, irmãos, e carregou sobre o seu corpo as nossas deficiências, as nossas fraquezas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Paulo diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nossos pecados. Jesus é o único que nunca pecou, e Deus o fez como uma oferta para os nossos pecados, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus, para que por meio dele pudéssemos viver uma vida justa e sábia. Sim, meus irmãos, houve este homem, Jesus Cristo, que viveu completamente puro e perfeito. E sabe o que ele está fazendo agora? Ele viveu aqui e testemunhou uma vida sábia, uma vida de sabedoria, uma vida de justiça, uma vida de perfeição e retidão, para nos dar um exemplo. E o que ele está fazendo agora? 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não peques. Se todavia alguém pecar, porque você pode dizer, não há quem peque, como está escrito nas Escrituras, como está dito nas Escrituras. Eu peco o tempo inteiro. Pecar é inerente, o Senhor acabou de dizer, pastor. O Senhor mesmo luta com isso todos os dias. Amanhã eu posso pecar. Então o texto está dizendo que nós não devemos pecar. Mas se a gente falhar, o que nós temos? Jesus Cristo, o advogado. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo, ele pode ser o advogado porque ele nunca pecou. Você sabe o que é isso? Ele ter vindo da eternidade, ele ter deixado a eternidade e ser feito como um de nós, e viver uma vida perfeita, e provar que é possível viver em retidão, e depois ser assunto ao céu, e porque ele venceu o pecado, ele pode ser aquele que é o justo advogado, que advoga e nos protege e defende as nossas causas. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos pecados do mundo inteiro, ou seja, pelos pecados de todos aqueles que venham a crer. Você crê? Ele é a sua propiciação. Se você pecar amanhã, você já tem um advogado, você já tem um defensor. É ele que está diante de Deus lhe defendendo quando o acusador vem lhe dedurar. Quando o acusador da sua alma vem diante de Deus para condenar, tentar lhe condenar, Jesus Cristo se apresenta como aquele que foi a propiciação pelos seus pecados. Agora veja o verso 21 e 22, lá em Eclesiastes. Deus sabe que você tem um teto de vidro, né? Um telhado de vidro. Por isso ele proveu o justo. Por isso ele proveu aquele que pode advogar por você e lhe proteger. No verso 21 e 22, o sábio agora vai mostrar que precisamos ter sabedoria para lidar com as críticas e para lidar com as observações que nós fazemos. Então, de forma proverbial, ele nos ensinou aqui já sobre como ter sabedoria e como ser sábios. De forma proverbial, ele já nos mostrou que ninguém aqui é justo plenamente, que ninguém aqui vive sem pecar. E aí a gente viu que Deus proveu um justo para nos dar perdão e para ser nosso advogado. Agora, de forma proverbial, porque você percebe, ele traz um assunto, conclui um assunto, parte para outro, conclui outro assunto. Agora ele traz um outro assunto, que é que nós precisamos saber lidar com as críticas. E isso é um grande desafio, meus irmãos. Verso 21.
não apliques o coração a todas as palavras que se dizem. Primeiro, não é tudo que nós ouvimos, meus irmãos, que nós devemos dar crédito. Tá bom? Não é tudo que nós ouvimos que nós devemos dar crédito. Mas infelizmente acontece o contrário. A gente quer dar atenção, ibope, holofote a tudo que a gente ouve. Aplicar o coração e centralizar ou focar intencionalmente ou com demasia, trazer as nossas mentes, as nossas emoções, em muitas vezes as coisas que ouvimos por aí, e coisas que ouvimos por aí que não passam de falácia. Nem tudo o que se conta por aí são as verdades dos fatos. Nem tudo que você vê na mídia é verdade. Nem tudo que você vê aí nos destaques de jornais enviesados contam a verdade. Então, por isso que a gente precisa ter sabedoria para lidar com as críticas. É por isso que a gente tem que ter sabedoria para lidar com o que nós ouvimos. Nem tudo é verdade o que ouvimos. E não podemos esquecer, irmãos, também que muitas das pessoas que vivem e que transitam neste mundo são mentirosos, são filhos da mentira, são filhos do diabo. O mundo que nós vivemos, as pessoas têm se afeiçoado mais com a mentira do que com a verdade. Elas mentem e vivem mentindo o tempo todo como o pai deles, que é o diabo. Quantas pessoas são destruídas por mentiras ou críticas mal intencionadas? E aqui Salomão está se referindo a crítica e maldições. E maldições aqui deve ser interpretado como falar mal. Tá bom? Falar mal. Veja o que ele diz aí na continuação do verso 21. Para que não venhas a ouvir o teu servo a te amaldiçoar. A imagem aqui é um patrão que, sem sabedoria, o que ele faz? Ele traz para dentro de si tudo que ele ouve. Tudo que os funcionários dizem, ele acaba carregando para dentro de si de forma precipitada. E via de regra, o que isso acontece? Ele vai ser criticado e vai ser mal falado pelos seus empregados, porque ele vai começar a agir impulsivamente, porque ele não averiguou os fatos, ele não viu o que de fato estava acontecendo. Logo, é importante saber não aplicar o nosso coração às coisas que ouvimos muitas vezes e envolvemos muitas vezes as nossas emoções. É um desafio cuidar disso, meus irmãos. Por quê? Porque quando a gente ouve alguma coisa dirigida à nossa própria pessoa, o que a gente faz? A gente sai em defesa, em autodefesa. A gente quer logo sair em autodefesa. E é nesta hora da autodefesa que nós perdemos as razões. Então, se você não avaliar direitinho o que você ouve e a crítica, você pode acabar correndo para uma autodefesa e nesta hora nós podemos perder a razão. Muitas pessoas perdem a razão por causa disso, porque não avaliou direito os fatos. E começam a abrir margem para que as pessoas falem mal de você mesmo. Ninguém gosta de ser mal falado pelas pessoas, não é? Mas muitas vezes nós somos responsáveis por causa disso, porque nós incorremos sem sabedoria para uma autodefesa e muitas vezes é bom ficar calado. Segundo, tem muitas pessoas que não sabem lidar com as críticas e que não sabem lidar com nenhum tipo de crítica, nem crítica construtiva e nem crítica destrutiva. Então existem essas duas categorias aí de crítica: a crítica que constrói, a crítica que destrói, e essa pessoa ou essas pessoas não sabem lidar com nenhuma delas. Que sendo uma coisa ou outra, o que ela faz? Ela ouve e logo começa a ficar em um desgaste emocional. Talvez você seja uma pessoa assim, que ouve uma crítica e começa a ficar desgastado emocionalmente. Você começa a se abater profundamente, você começa a se ressentir mal, você começa a se fazer vítima, começa a se vitimar, começa a ter discurso de comiseração, você começa a achar que já não presta mais para nada, não vale mais nada. Estão me criticando, então não dá mais para eu fazer mais nada.
e começa a se enxergar completamente impotente. Por quê? Porque você não soube lidar com a crítica. Crítica, meus irmãos, estarão aí o tempo todo. As críticas que podem lhe construir ou que vêm para tentar lhe abater. Agora você precisa saber lidar com elas. Quando as críticas chegarem, quando elas crescerem, você precisa saber que muitas vezes elas podem ser uma oportunidade para você avaliar o que você falhou, o que você deixou de fazer e melhorar. E aí você pode crescer, você pode atingir níveis de humildade, você pode buscar ajuda e oportunizar aquela crítica para o seu amadurecimento, para o seu crescimento. Isso só por meio da sabedoria. Então, quando as críticas vierem, o que você deve fazer? Clame a Deus para que, com sabedoria, você se comporte e rompa as emoções e você possa não entrar em um desgaste emocional desnecessário. Eu quero mostrar um texto para vocês de Jesus Cristo em meio de um momento de tensão muito grande. Ele estava sendo arguído, mas naquela hora ele agiu de uma maneira muito sábia, que nós devemos também fazer isso. Ele manteve o controle e a calma em responder de maneira maestral. Veja aí em João, capítulo 19. João 19, verso 9 ao verso 11. Existem muitos textos que Jesus Cristo foi interpelado e agiu com sabedoria, foi criticado e agiu com sabedoria, mas eu escolhi esse aqui porque é um momento de alta tensão mesmo que ele viveu. João 19, verso 9 ao verso 11. Ele voltou ao palácio e perguntou a Jesus. Quem foi esse que voltou ao palácio e perguntou a Jesus? Foi Pilatos. Jesus está no pretório, que é um lugar onde era julgado ali os condenados à morte. E os judeus estão à frente, as lideranças religiosas estão à frente, e o povo incitado por eles. E Pilatos está ali tentando livrar Jesus da condenação. Então ele volta e pergunta a Jesus: de onde tu vem? De onde você é? Ele faz essa pergunta porque eles estavam dizendo e acusando Jesus de se intitular como filho de Deus. E Jesus já tinha dito para Pilatos que o reino dele não era deste mundo. Tu és rei, tu dizes de ti mesmo, o meu reino não é deste mundo. Aí Pilatos diz: de onde você é? Mas Jesus não lhe respondeu, ficou calado. Por que você não me responde? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para saltá-lo ou crucificá-lo? Agora Jesus vai responder. Agora ele vai responder, mas ele vai responder com sabedoria. Você não teria nenhuma autoridade sobre mim se ela não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem maior pecado. Você não tem autoridade sobre mim se do alto não for lhe dado. Que resposta, irmãos, que mostra equilíbrio diante da crítica, diante da arguição, diante de um momento tão difícil que ele estava vivendo. Este é o exemplo que nós devemos seguir. Este é um homem perfeito e mais justo que viveu e que no momento da sua morte ali, que ele estava para morrer, ele pôde usar com sabedoria das palavras sem defraudar ninguém. Ele disse a verdade para Pilatos: você só tem autoridade porque Deus lhe deu para me julgar. Foi? Isso, você só tem essa autoridade aqui porque Deus lhe deu. Porque senão você não poderia fazer isso. Então na hora certa Jesus pôde responder aquela arguição de uma maneira sábia. Nós devemos buscar a Deus sabedoria diante das críticas para responder assim. E em muitos momentos a gente vai ter que ficar calado como Jesus ficou. Mas na hora que a gente for dar uma resposta, a gente pode dar uma resposta assim, sábia, sem defraudar ninguém, mostrando a verdade e sem pecar. O Senhor Jesus é o nosso maior referencial de como lidar com as críticas, de como devemos viver nesta vida, recebendo as muitas críticas que vêm. Mas infelizmente nós, quando não observamos esse grande exemplo do nosso Senhor, nós desprezamos esses momentos que podem fazer a gente crescer e construir. E o que acontece? Nós agimos com palavras frívolas.
A gente responde à crítica com palavras frívolas. A gente responde às frívolas com desprezo, às críticas com desprezo, mal falando das pessoas. E é isso que ele vai dizer no verso 22, ó. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado as outras pessoas, a outros. Porque a gente não sabe lidar com as críticas, a gente sai falando mal das pessoas. Porque a gente não sabe lidar com as palavras que vêm, a gente sai amaldiçoando as pessoas, sai falando mal. E nós não somos ingênuos, meus irmãos. Nenhum de nós aqui somos ingênuos, nem um pouquinho. Realmente nós temos um telhado mesmo transparente de vidro. Se você não souber lidar com as suas críticas, você vai sair amaldiçoando as pessoas, vai sair falando mal das pessoas. Vai se juntar com pessoas para falar mal. Não vai fazer o que Hebreus diz. Hebreus diz assim, ó: por meio do nosso Senhor Jesus, ofereçamos então sacrifícios constantes a Deus de louvor, fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Da nossa boca não deve sair palavras frívolas, mas palavras que proclamem o louvor do nome de Cristo. Isso só com sabedoria. Para concluir, eu quero ler com vocês um outro texto, Tiago, capítulo 3. Vamos ler o versículo 7 ao versículo 12, por gentileza. Cuidado, viu, irmãos, com as críticas. Cuidado como você responde a elas, para que você não seja frívolo. Tiago diz assim, versículo 7 em diante: o ser humano consegue dominar toda espécie de animal, ave, réptil, peixe, mas não consegue dominar o quê? A língua. Imagine, irmãos, nós fazemos tantas coisas, dominamos tantas coisas, mas a gente sai falando mal de todo mundo por aí assim, rapidinho. A gente não consegue dominar a língua, domina tanta coisa, mas não domina a si mesmo. Não domina a língua. Ela é incontrolável, é perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes, olha o que acontece: louva o Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. Oh, irmãos, o veneno da nossa língua, da nossa boca, das críticas não bem recebidas, e a gente sai por aí falando pelos cotovelos. Assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Não deve ser assim. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? E pergunta: pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. O crente não pode sair por aí amaldiçoando as pessoas. Não pode sair por aí falando besteira. Não pode sair por aí, irmãos, falando o que dá na sua telha. Lembre-se, o telhado é de vidro. Então, meus irmãos, precisamos por estes conselhos amadurecer. Precisamos por essas palavras viver com sabedoria, escutar antes de falar. E quando falarmos, que o Senhor nos ajude e guarde a nossa língua, para que nós possamos dirigir as nossas palavras de forma prudente. Para que viver de forma prudente seja um exercício de louvor para a glória de Deus. E para que nós possamos adquirir esta categoria nesta vida, de viver uma vida com sapiência, viver debaixo desse sol, louvando a Deus com as nossas atitudes. Amém? Louvado seja Deus, irmãos, pela sua palavra. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor e Pai,
Nós te bendizemos e louvamos ao Senhor pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Nos ensine a viver com sabedoria. Nos ensine o caminho de sermos homens e mulheres sábios e sábias. Faz-nos assim, Senhor, porque aí conseguiremos viver uma vida forte, uma vida triunfante. Também, meu Deus, nós te pedimos, pela graça do Senhor, que nós reconhecemos as nossas fragilidades, as coisas que ainda há dentro de nós que nos levam sempre a incorrer para o erro, para o pecado. Que o Senhor nos dê um coração, meu Pai, humilde, que confessa, que se arrepende, e que vê em Cristo o nosso advogado, julgando as nossas causas, sendo aquele que foi o único que viveu de maneira justa nessa vida e o exemplo que nós devemos seguir. Também, meu Deus, nos ajude a lidar com as críticas, a lidar, Senhor, com as palavras quando elas chegam. Cuida-nos, Senhor, de que as nossas ações não venham carregadas, Senhor, de forma frívola. Que nós não venhamos agir, ó Deus, falando precipitadamente, ferindo as pessoas e amaldiçoando as pessoas. Que a nossa boca, Senhor, seja instrumento para louvor do Senhor, louvor do seu nome, glorificar a Ti. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida sábia. Nos dê esta graça, meu Deus. Os dias são maus, mas nós estamos aqui para testemunhar e somos o Teu povo, lavados e remidos pelo nome de Jesus. Essas bênçãos nós te rogamos. Amém.